Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve. É com prazer grande demais que a gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado ou uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Já fazia muito tempo que eu tinha esse desejo de conhecer em detalhes essa empresa nordestina, né? Fica muito aqui no Ceará, ali pelo Rio Grande do Norte, Mossoró. Uma empresa que atua na área do agronegócio, que é a Agrícola Famosa. Né? Todo o meu respeito do mundo aos empreendedores, às pessoas que de fato geram emprego, tomam risco e levam esse Brasil para frente, ainda mais se falando no agro. Nós vamos falar disso aqui, conhecendo detalhes da operação que muito orgulha aqui o nosso Nordeste do Brasil, né? Que é a operação da Agrícola Famosa, que é uma empresa nordestina, como falei, líder mundial, tá? Em melões. E ninguém melhor do que o CEO da companhia aqui, o Carlos Porro, esse cara nota 10, para vir contar um pouquinho dessa história para a gente. Carlos, primeira coisa, muito obrigado pela tua presença, tá? De verdade. E para a gente bater logo o centro, meu amigo, conta um pouquinho aí da tua trajetória profissional, que se confunde totalmente com a história dessa empresa orgulho de todos nós, que é a Agrícola Famosa, meu amigo. Daniel, muito obrigado. Prazer estar aqui e contar a história da Agrícola Famosa. Bom, como você disse, a história da Agrícola se confunde um pouco com a minha história de vida. Eu saí muito cedo de casa, eu saí com 17 anos, sem terminar nem a escola. O meu único talento era falar italiano. Conheci um italiano que tinha uma propriedade, um sítiozinho em São Paulo, em Ibiúna, um sítiozinho de frutas. Você nasceu no Brasil? Eu sou a primeira geração de italianos no Brasil, sou paulistano, nasci em São Paulo. E, em suma, fui trabalhar praticamente como capataz. Eu era um capataz desse amigo e fui trabalhar nessa pequena propriedade de frutas. Lá eu conheci um italiano que queria comprar frutas no Brasil e levar para a Itália. Eu não entendia absolutamente nada de frutas. Fui com ele para a Itália, fiquei lá trabalhando com ele 6 meses. Ele tinha um box nos mercados de lá, numa região chamada Bordighera, a Ligúria, linda, perto de Monte Carlo, Albenga. E eu fiquei 6 meses com ele lá entendendo o que era fruta. Eu nem fruta não comia. Não era nem um comedor de fruta. Então, fui lá entendendo qualidade, entendendo embalagem, atendimento a clientes também, né? Literalmente, fui trabalhar no mercado na Itália. Depois de 5 meses lá com ele, Giovanni, ele me deu, na época, $5.000. Você é do mercado financeiro, me fala quanto $5.000 era há 40 e tantos anos atrás. Era um dinheirinho, né? Sim, sim. Era um dinheirinho. Peguei esses $5.000, ele falou, Carlos, vai para o Brasil com esse dinheiro e vamos começar. Eu quero que você compre fruta para mim, eu quero que você comece a me mandar via aérea na época. Eu, com esses $5.000, eu comprei um Telex. Não sei se você trabalhou com Telex. Eu lembro do Telex. Você lembra? Comprei um Telex e comprei uma Kombi. E eu ia para o CEAGESP, comprava as frutas, reembalava quando necessário, paletizava eu mesmo, com alguns ajudantes, punha na Kombi ou num caminhãozinho, ia para Viracopos, na época era tudo embarcado via Viracopos. Campinas, né? Campinas, o aeroporto de Campinas. Pela Alitalia, na época. Alitalia. E assim eu comecei a minha vida profissional, mandando frutas via aérea para a Itália, nas caixas de fruta vinha o meu Telex. Estamos né? falando aí de 40 anos atrás? Estamos falando de 40 anos atrás. Eu tinha nem mais até, porque vou fazer 61, eu tinha 18 para 19.
Meu telex ia impresso nas caixas e eu ali comecei a receber pedidos da Europa toda, porque ele, por sua vez, recebia essas caixas na Itália, mas, porém, vendia também para toda a Europa e as caixas iam para os mercados. Comecei a receber vários outros pedidos de outros clientes e um deles era um cliente inglês que me pedia melão. Eu fui para o Ceasa, que era o meu fornecedor, era o Ceagesp, onde é que produz melão no Brasil. Vi que o melão era todo produzido lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo. O Ceasa lá no Ceasa, perdão. No Ceagesp. de São Paulo. Ceagesp. O Ceasa lá de São Paulo, Exato. que é o Ceagesp. Né? Exato. É o maior pomar do Brasil, é o Ceagesp de São Paulo. Tem tudo. Uma escola, né? É uma escola. Gosto muito, aliás. E de lá eu vi que o melão era produzido aqui, vim para cá e comecei a comprar produções. Comecei a comprar parcelas ou safras inteiras, sempre pedindo dinheiro antecipado. Eu não tinha capital próprio, pedindo antecipações para os importadores. E ali comecei uma operação de exportação de melão. Aí eu comecei no via aérea. No via marítima. Eu estava acostumado a fazer o via aérea, comecei a fazer o via marítima, que na época não era nem de perto o que é hoje. A gente mandava fruta para o porto, mandava para Cabedelo, e ficava esperando navios hiperventilados ou ventilados, não era nem frigorificado como é hoje. Um desses produtores, depois de umas 2 safras depois, já devia ter uns 22, 23 anos. Muito novo, hein, Carlos? Muito novo. Muito novo. Muito novo. E casei novo também, o meu primeiro casamento, casei com 21, em suma. E ali eu comecei a exportar melões. Um desses produtores perdeu a safra na chuva, ficou me devendo um dinheiro. Eu vim para cá, para o Nordeste, para cobrar uma dívida. Vim com um jovem advogado, na época, cobrar essa dívida. O produtor olhou para mim e falou: Carlos, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu quebrei, eu tenho essa terra para te entregar. Essa terra, na época, era uma terra que todo mundo dizia que não se produzia nada, que era longe, que não tinha água, em suma. Na prática, ele tinha me entregue um lixo. Né? Mas, como todo ignorante, sendo completamente ignorante em produção, assumiu o lixo, era melhor pegar aquela terra do que não pegar. Era a sua melhor opção, né? Era a única opção, não tinha segunda. A opção era o seguinte, Carlos, sim ou não, né? Sim ou não. E aí, o jovem advogado que veio comigo, Luiz Roberto, olhou para mim e falou: Carlos, eu odeio ser advogado, vamos fazer isso juntos? Que maravilha. Então e ali, a tua sociedade com o Luiz Roberto começou aí? Começa ali a nossa sociedade. Só um detalhe, e a agricultura hoje é um desafio aqui no Nordeste, mas a coisa mas na época, então, não tinha nada. E eu digo que nem hoje não é um desafio, hoje é uma grande oportunidade. Hoje é uma oportunidade. Mas na época... loucura. Era um risco altíssimo. Loucura. Bom, e aí o Luiz Roberto entrou na sociedade, aí começa a Agrícola Famosa produzindo melão. Então, só para te dar uma ideia, a gente começa produzindo 3 hectares a cada 10 dias, 22 pessoas, plantando 9 hectares por mês durante 5 meses, isso é 45, 50 hectares por safra. Passa-se uma vida, obviamente eu vou te falar de detalhes desses 40 anos, mas passa-se uma vida inteira, 40 anos lá na região, trabalhando. Hoje a Agrícola Famosa tem 6 mil funcionários, chegamos até a ter mais do que isso, temos 30 mil hectares de terra. Eu estava estudando, são acho que mais de 20 mil indiretos, né? 20 mil indiretos, um impacto social tremendo na região, eu tenho histórias maravilhosas para contar do que eu vi. Eu, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, eu falo isso para todo mundo, quando a gente começava a contratar, fazia fila de gente a pé e com fome. Hoje, o pessoal vem de moto, com celular, e quer saber como é a comida. Então, eu vi essa mudança... De camarote. Eu participei dela. Participativamente. Participei dela. Conversa espetacular com o Carlos Porro. Carlos é o CEO da Agrícola Famosa, uma empresa nordestina, tá? Que tem uma história belíssima aí de empreendedorismo, de inovação, ações sociais, né, no ambiente do agronegócio. A gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta para entendermos em detalhes a operação da Agrícola Famosa, que está completando esse ano 30 anos. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.
Best Sênior, plano de saúde para você, 44 anos mais. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior, plano de saúde para você, 44 anos mais. Sempre com um propósito, viu, Carlos? Muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer grande demais que a gente conta aqui em nossa Inovação e Negócios de hoje a história da Agrícola Famosa. Gente, a Agrícola Famosa é uma empresa nordestina, tá certo? O CNPJ, acho que fica aqui no Ceará, não é isso, Carlos? Isso é de mesmo. uma empresa cearense, mas ela atua muito aqui no Rio Grande do Norte, aqui no Ceará. E a Agrícola Famosa é uma empresa nordestina, tá? Líder mundial em melões, tá? Então a gente vai conhecer um pouco mais dessa empresa, um pouco mais dessa oportunidade, como o Carlos falou há pouco, que é o agronegócio aqui no Nordeste, exatamente com ninguém melhor do que o Carlos Porro, que é o CEO e fundador, cofundador da Agrícola Famosa. Eu não posso deixar de perder essa oportunidade, viu, Carlos? E agradecer a Ellen, tá certo? Do seu time lá, que deu todo o apoio e o apoio logístico para que esse momento tão especial para mim esteja se tornando uma realidade. Ô, Carlos, Agrícola Famosa, fazendo 30 anos assim, esse ano. Muito bacana. Eu não sabia que a sua sociedade com o Luiz tinha sido dessa assim. forma, né? Cara, como é que foi o desenvolvimento disso? Como é que era operar no agro aqui no Nordeste há 30, 40 anos atrás? Como é que é operar hoje? O que se tornou a Agrícola Famosa? Eu sei que você tem sócios, né, parceiros aí de uma vida. Sim, também. Tá certo? Enfim, fala um pouco do desenvolvimento da empresa até hoje, para a gente entrar nos big numbers aqui dela, meu amigo. Bom, por favor. Não existe comparação na agricultura de 35 anos atrás e na agricultura de hoje. Então, começamos por aí. 30 anos atrás, você pegava uns canos de chique-chique, irrigação de chique-chique, eram uns canos de uns conduíte elétrico, furava com prego, ligava na bomba e irrigava melão, né? E o melão que se colhia não tinha nada a ver com o melão que se colhe hoje. Hoje são tecnologias israelenses, irrigação autocompensável, estufas, genética, laboratórios, resíduos. Então, estamos falando de um mundo completamente diferente. Packing house, que é onde se embala a fruta, super limpos, máquinas. Você sabe que a grande maioria das pessoas, perdão te interromper, não tem a menor noção que a agricultura no Ceará é assim. Não tem. E nós aqui, eu posso dizer para vocês, para os ouvintes, para você, que a nossa agricultura hoje aqui é das mais, se não for a mais avançada do Brasil e, quiçá, do mundo. Hoje, quando se fala em agricultura, a gente tem que... Todo mundo fala, hoje está na moda sustentabilidade. Mas o que é mais do que isso, é agricultura regenerativa. Hoje você tem, para você ter sucesso, você tem que, não basta manter, você tem que regenerar e melhorar a terra, a água, no fundo até ter os funcionários capacitando e tudo mais. Então mas falando principalmente do solo e da natureza, você tem que regenerar essa natureza para você ter sucesso, e para você fazer isso, a sustentabilidade, as técnicas e a tecnologia aplicada para isso é incrível. E aí eu aproveito, quando a gente está falando desses 30 anos, quando eu conto a nossa história, eu conto... esses 30 anos foram como eles eram. Agricultura e fruticultura, especificamente, é uma guerra. Né? Você imagina que você planta uma semente hoje, daqui a 60 dias você colhe. A partir do momento que você colhe, você só pode ter uma certeza que daquele momento em diante a fruta vai morrer. Então você tem que refrigerar, você tem que tratar, você tem que embalar, você tem que mandar correndo para o porto e tem que mandar para o teu cliente que vai comer essa fruta daqui a 20 dias. Então todo esse tratamento é um tratamento muito... um desafio logístico muito grande. É um né? desafio sanitário, logístico, dentro da fazenda, fora da fazenda, navios. Mas eu não poderia deixar de citar que hoje a Agrícola Famosa chegou onde chegou, porque você imagina um advogado, que era o Luiz Roberto, e um vendedor de fruta, que sou eu. Então,
plantando melão. Foram anos dificílimos, né? Então, nós conhecemos há quase 20 anos atrás um agrônomo chamado Richard Müller, que ele, na época, produzia saladas aqui no Nordeste. E o Richard acabou entrando na sociedade, entrou através de uma outra empresa nossa que chama Top Plant, que produzia mudas. E hoje ele é nosso sócio na Agrícola Famosa. E a entrada dele foi uma... assim, mudou a qualidade da agrícola. E juntou um bom vendedor, um agrônomo excepcional e um advogado. Aí você juntou as três e a partir desse momento a Agrícola Famosa começa a... Aconteceu também que 2 multinacionais que operavam aqui acabaram fechando as operações. A Nolen, que era a antiga Maísa, a Del Monte, não fecharam as operações e nós estávamos na hora certa, no lugar certo, com uma equipe com a cabeça certa e abocanhamos esse mercado todo em 2 anos. Você falou agora, Carlos, em sociedade, em trabalho em equipe, pessoas com características diferentes, mas com a mesma cultura, né, respeito e o objetivo em prol do negócio. Isso é muito legal, queria exaltar isso. Talvez eu falasse isso um pouco mais para frente, mas já falando em composição societária, caso eu não esteja enganado, em 2021, a Agrícola Famosa, ela fez uma aliança, foi vendida uma parte minoritária da empresa para uma multinacional espanhola. A Cítrico. Né? Isso, a Cítrico. Né? Como é que foi esse processo e o controle da empresa continua na mão de vocês? Né? Em que a presença da Cítrico agregou à operação da Famosa? Bom, então, nós vendemos inicialmente, há 4 anos atrás, nós vendemos uma parte minoritária... 21 mesmo, né? 21 vendemos uma parte minoritária da Agrícola Famosa para o Grupo Cítrico. Quem é o Grupo Cítrico? O Grupo Cítrico é um grupo de produtores de elite, fruticultores de elite. Porque, eu queria dividir aqui a agricultura da fruticultura. A fruticultura é algo muito específico, muito delicado, muito exato, é uma cultura de precisão. Então, nos juntamos a esse grupo de produtores, eles são os maiores produtores de citros da Europa, são os maiores produtores de fruta de caroço, são os maiores produtores de citros orgânico. E para mim, tenho que dizer que foi uma felicidade. A gente vendeu inicialmente uma parte minoritária e hoje nós somos, 1 ano depois, nós trocamos, fizemos um swap de ações e hoje nós somos sócios da Cítrico. Acabamos nos tornando os maiores sócios individuais do Grupo Europeu. Então, hoje a Agrícola Famosa pertence ao Grupo Europeu e eu sou sócio desse Grupo Europeu, que além das produções na Europa, tem produções no Peru, tem produções na África do Sul, tem, em suma, e agora e essas produções, e a Agrícola Famosa no Brasil, as citros na Espanha, em suma, é um grupo que eu tenho que dizer que eu fui muito feliz em me associar a esse grupo, porque eu percebi o seguinte, países diferentes, continentes diferentes, produtos diferentes, os problemas são quase sempre os mesmos. Os clientes são os mesmos, as limitações são as mesmas. Nós temos o desafio logístico, como você falou, a gente tem que atravessar o mar, eles não. E nós resolvemos esse assunto afretando navios, nós temos os nossos próprios navios afretados. Mas hoje nós somos sócios... Semanal, né? Semanal. A gente embarca 8.000 toneladas de melão por Natal nos nossos navios e embarcamos mais 100 containers por semana aqui em Mucuripe, com a CMA. E muito feliz. Carlos, a sociedade com um grupo desse porte, com a multinacional desse porte, eleva muito o nível de governança, de qualidade, até dos próprios executivos. Assim, você como CEO da companhia, imagino um bom desafio de manter essa... Não que não fosse antes, não estou dizendo isso, mas é uma outra cultura, muda. Você agora virou uma empresa global. Para te dar uma ideia, nós... Como é que é esse dia a dia? Fez 30 dias agora que a gente implantou o SAP. Então, você sabe o desafio que isso é. E implantamos em Mossoró, numa empresa que tem mais de 30 fazendas. Finalizou já, não? Estamos online, estamos já operando há 30 dias. O desafio de implantação enorme, é grande, fora né? o custo, né? Isso, é investimento muito alto. Então,
foi maravilhoso. Não é? Todo esse processo foi maravilhoso porque, assim, chegou um determinado momento que a minha preocupação como fundador da Famosa era que a Famosa precisa sobreviver aos sócios, né? E com uma importância social tão grande nas regiões onde está, é óbvio que a gente faz isso também por dinheiro, ou por dinheiro, não vou ser hipócrita aqui e dizer que não, mas existia também a preocupação, o que vai ser dessa empresa quando eu não estiver mais aqui? A Famosa tem alma. A Famosa tem alma, tem alma, coração, tem isso, cabeça. tem... Isso. Isso. E a sociedade com eles foi isso. O lucro, o resultado tem que ter mesmo, para dar sustentabilidade para a operação no longo prazo. Conversa muito boa aqui com o Carlos Porro, tá? O Carlos é o CEO da Agrícola Famosa, uma empresa nordestina aqui no Ceará, no Rio Grande do Norte, que é líder mundial, tá certo, em melões. A gente vai para o último intervalo, daqui a pouco a gente volta para entrarmos de cabeça aqui e entendermos detalhes da operação dessa empresa, orgulho de todos nós. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. De volta com o nosso Inovação e Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo. Hoje com um convidado especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7. E mídias sociais, do YouTube e Facebook, do Jornal Jangadeiro. Programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Batendo um papo muito prazeroso, muito legal, com esse cara nota 1000 aqui, um grande executivo, tá? Que é o Carlos Porro. O Carlos é o CEO da Agrícola Famosa, uma empresa cearense, né? Um pouquinho também lá do Rio Grande do Norte, tá? Nordestina, tá? Que se associou há pouco tempo, né? Com um grupo, né? Com um gigante europeu, a Cítrico, tá? E hoje é líder mundial em melões. A gente está entendendo aqui detalhes dessa operação de fruticultura no agro aqui no Nordeste do Brasil. Carlos, eu estava me preparando aqui para esse programa com você, para esse momento, e você já citou alguns números aí, e eu confesso a você que eu fiquei assustado. Eu conheço a empresa, tá certo? Mas estudando mais, eu fiquei um pouco impressionado com alguns números, tá? Eu até anotei aqui para não me esquecer. O que eu achei mais legal é que 100% das áreas são com composto orgânico, né? E micro-organismos benéficos, ou seja, zero pesticida químico no solo, né? Que é um comprometimento muito grande aí com o meio ambiente, com sustentabilidade. Nós já falamos isso, 20 mil colaboradores indiretos, tá? 28.500 hectares de terra, 12 mil hectares cultivados, 350 mil toneladas de produção nos 12 meses do ano. Cara, ficou grande o negócio, hein? Como é que é a logística disso? Qual é o tamanho do desafio logístico disso, Carlos? Não, é enorme, É um né? produto perecível, né? Que tem uma baixa durabilidade. A logística é difícil em todos os sentidos, desde você trazer o teu funcionário, que nós que transportamos nossos funcionários para as fazendas, toda a logística interna de adubos, insumos, tudo aquilo que precisa para uma operação dessa. Então, essa logística interna já é bastante difícil. Tratores, para você ter uma ideia, a gente trabalha com mais de 450 tratores. Então, várias fazendas, 17 packings. Mas o que se tornou, eu diria, fatal desde a época do Covid foi o transporte marítimo. Nós vivemos um blackout logístico durante a Covid, né? E nessa hora eu percebi, eu falei, ou eu tomo uma atitude ou nós vamos quebrar, né? Então, e foi nesse momento que eu comecei a fretar navios,
que foi uma decisão difícil, porque nós somos responsáveis pelo carregamento do navio no Brasil e somos responsáveis pelo descarregamento na Europa. É óbvio que na Europa você tem empresas que fazem isso muito bem feito, mas aqui no Brasil o buraco é mais embaixo, né? Então nós montamos a Top Link. Hoje a Top Link é uma empresa que é a empresa responsável por toda a logística internacional da Famosa. A gente vem com navios semanais para o Porto de Natal, a gente carrega semanalmente 8.000 toneladas de fruta nesses navios. 8.000 toneladas de fruta, para te dar uma ideia, em carreta são 400 carretas de fruta no navio, e carregamos mais 100 aqui por Mucuripe. Então, essa atitude de ter pego os nossos próprios navios, começou com navios de 2.500 toneladas, hoje estamos com navios de 8.000 toneladas, ela mudou completamente a E Famosa. hoje essa logística continua? Essa logística continua. Deu certo. Ela deu super certo, ela é mais cara. Eu falo para os meus clientes a diferença de você andar de ônibus ou você andar de Uber Black. Então, a gente está levando a nossa fruta agora de Uber Black, mas graças a isso, a nossa fruta começou a chegar antes, começou a sair na hora certa, chegar na hora certa, chegar na qualidade certa. Isso fez com que a gente já tem um market share enorme na Europa. Há 4 anos atrás, a gente tinha 60% do market share europeu. Depois da tomada de decisão dos navios, a gente tem 75%, 80%. Impressionante. Nós montamos a nossa... Falando da Cítrico, graças a essa sociedade da Cítrico... Nós estamos falando em melões, né? Melões. Fora isso, eu estou carregando um pouco de manga, um pouco de uva da região de Petrolina. Então, estou começando a vender espaço e é uma atividade que eu quero continuar, atividade logística. Porque você já tem isso, prestando serviço para outros produtores, Perfeito. Inclusive concorrentes meus. Em suma, isso fez com que a gente ganhasse mais market share. A gente montou a nossa própria empresa na Inglaterra. Hoje a gente chama Melon & Co., a nossa empresa na Inglaterra. Então, a gente tem, por exemplo, falando de Inglaterra, a gente hoje tem mais de 80% do market share. Ô, Carlos, eu queria pontuar algo aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. Só um parênteses com relação à importância da logística no Brasil. Não adianta o empreendedor, né? Não adianta uma história fenomenal como essa da Agrícola Famosa e de tantas outras empresas de outros setores, se a gente no país não tiver uma malha logística adequada para essa produção escoar, para ela sair, no caso da Agrícola Famosa, do campo, tá? Até o lar das famílias na Europa. Então, eu queria exaltar a importância do apoio do governo, né, com estradas, tá certo? Com condição de portos, aeroportos. Eu digo isso porque a gente às vezes ouve nos jornais, tá certo? Ouve conversas da importância da logística, da infraestrutura, tá? É muito importante para que as produções das empresas, dos empreendedores, né, ela de fato percorra um caminho até o consumo final, seja no Brasil, seja no exterior. Só para pontuar isso. Uma última pergunta sobre logística, Carlos. Eu tenho uma curiosidade. Como é que é a operação da Famosa nos portos? Deve ter uma estrutura eventualmente especial para poder suportar. Sem dúvida. A gente carrega em 2 portos, principalmente. Porto de Natal. Em ambos os portos, a gente tem um cross-dock. Então, nós temos carretas frigoríficas que saem, carretas especiais que a gente fez ela nas medidas dos pallets que entram nos navios, que são mais longas, mais altas. Então, a gente sai com carretas frigoríficas das fazendas, vamos para Natal ou para Mucuripe. Nesses 2 portos, nós temos 2 estruturas frias que chamam cross-docking, onde a gente, no caso de Natal, a gente descarrega das carretas direto para o navio frigorífico, porque esse navio não necessita de container, ele vai direto em porões frigoríficos. E em Natal, em Mucuripe, as nossas carretas vão para o cross-docking, descarrega, carrega num container e vai para Mucuripe. Então, é Mucuripe, e aqui em Fortaleza, e o Porto de Natal. E o Porto de Natal. Esses são os dois portos. Eu anotei aqui, também estava estudando, exporta para... Os produtos da Famosa estão em cerca de 25 mercados. Nós estamos na Europa inteira. Essa é a realidade. A gente entra por 3 portos. A gente entra por Marim, na Espanha, Portugal, Vigo. Entramos por Roterdã e entramos por Dover, na Inglaterra.
E de lá a gente espalha a fruta, principalmente a que vai para Roterdã, vai para a Europa inteira. Então, eu digo para você que se você for para a Europa no período de meados de agosto até março, e se você quiser comprar um melão em qualquer supermercado ou comer melão em qualquer restaurante na Europa, a chance de que esse melão seja da Agrícola Famosa é de 70%. Então, essa é a importância que a gente tem hoje no mercado. Um prazer muito grande, tá? A gente contar a história para todos os nossos ouvintes, telespectadores e para mim também, todos nós, né? Que uma empresa nordestina, cearense, tá? Tem essa pujança, tá certo? Fornecendo melões e outras frutas, né? Levando para a Europa inteira produtos, né? Cultivados aqui em nossas terras. Isso é muito legal, porque é um case inspirador, né? Aqui no nosso Nordeste semiárido. O Carlo, tecnologia, né? No primeiro bloco você citou algo a respeito de como a operação de fruticultura, do agro, de um modo geral, hoje é completamente diferente do que era há 30, 40 anos, quando começamos aí a Agrícola Famosa. Tá? Um vendedor de fruta com um advogado. Luiz Alberto Carlos Porro. E uma dívida. E uma dívida, né? Dá um filme. Exatamente, exatamente. Eu queria falar mais sobre tecnologia, né? Eu li algo a respeito sobre uma tecnologia muito inovadora com irrigação, né? Que vocês têm lá, tá? Então, assim, como é que a mecanização no campo... Eu que sou economista, gostando de ciência econômica e os pensadores clássicos falam muito isso, porque a gente está falando de segurar as pessoas no sertão, no interior, evitar o êxodo, né, assim, rural, você incha menos as cidades. Então, o benefício, né, econômico que a Agrícola Famosa gera é absurdo. A gente está falando de 20 mil empregos indiretos, enfim, fora toda uma influência em toda a região e tal. Então, essa escala toda advém, sem dúvida, de muita tecnologia. Como é que vocês encaram lá pesquisa, tecnologia e inovação, Carlo? Inovação hoje é a palavra, né? E tecnologia, ambas, né? Sem essas duas, você não cresce, né? Aliás, você morre. Então, falando de tecnologias, eu comentei irrigação, mas a irrigação é um pequeno detalhe de todo esse processo. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós abrimos uma empresa chamada Top Bio. Nós temos a necessidade de mandar frutas para o exterior dentro da norma da Comunidade Europeia. Então, para isso, você tem que obedecer uma série de resíduos químicos, e se a fruta vai para a Europa, é feita análise, vai em laboratórios, é feita análise. Se você desobedecer, essa fruta é destruída. Então, nós abrimos a Top Bio, que é uma empresa de controle biológico. Então, o que é o controle biológico? O controle biológico é você quer matar uma praga, você encontra uma outra praguinha, um outro bichinho que vai matar aquela praga. A praga nada mais é do que um bicho. Então, você tem que encontrar, no caso, por exemplo, vou citar um exemplo, a minadora, que é um problema que nós temos. A gente encontrou uma vespa natural da nossa região que mata a minadora. Então, a gente começou a criar essa vespa. Aí, para o solo, a gente precisa de fungos e bactérias benéficas. Começamos a produzir fungos e bactérias na Top. Hoje, eu arrisco dizer que a Agrícola Famosa hoje é a maior área de agricultura regenerativa real do mundo. Então, então nós estamos falando de controle biológico, nós estamos falando de irrigação, nós estamos falando de recuperação de solo, nós estamos falando de transporte, porque dentro do transporte você tem uma série de tecnologias. Nós estamos fazendo, dentro da irrigação nós temos hoje filtros suíços. Nós temos 2 tipos de água no Nordeste. Nós temos uma água de 900 metros de profundidade, uma água potável, uma água quente, uma água termal, e nós temos uma água que está a 100 metros de profundidade, que é uma água salobra, que nem jumento bebe. Então, a gente mistura essas duas águas, ou muitas vezes a gente usa somente a salobra, e ela passa por um filtro suíço que
passa por um... Eu não vou saber te explicar o que ela faz com a molécula do sal, mas ela engana a planta e a planta consegue absorver essa água. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia que a gente planta melão com um tipo de água, com uma condutividade, que nada mais é do que o sal que tem nessa água, que os livros dizem que é impossível a gente produzir. E nós produzimos aqui no Nordeste. Então, é esse tipo de... E assim, só para falando um pouco do Nordeste, para mim, eu quero dar esse testemunho aqui para você, a genialidade do povo nordestino, do meu pessoal, é algo incrível. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu há 3 semanas atrás. No porto, o pessoal que afreta os navios para a gente começou a perceber que o nosso tempo de carregamento dos navios era infinitamente mais rápido do que eles têm no Chile ou no Equador, carregando outras frutas. Um nosso colaborador, o nome dele é Ítalo, um nosso colaborador desenvolveu uma plataforma para descarregamento de pallets para carregar no navio, que ele desenhou, ele fez e diminuiu pela metade o tempo de carregamento dos navios. O pessoal veio aqui para fotografar e agora estão espalhando essas plataformas por todos os portos. Isso acontece em estou te contando uma história, mas acontece em vários setores da agrícola. A gente tem máquinas, automação, hoje a palavra é automação, porque a gente tem que automatizar cada vez mais o processo, é automação, e essas máquinas hoje são desenhadas e boladas por funcionários nossos. Óbvio que tem gente de fora, engenheiros, mas é o pessoal que opera no campo, que opera nos PECs, que diz, vamos fazer isso, vamos fazer essa... E nós somos completamente abertos a isso. Nós temos prêmios dentro da Famosa, que cada um que trouxer uma inovação, trouxer uma novidade, isso trouxer uma economia para a empresa, o cara tem parte dessa economia. Então, isso é fundamental. Nós estamos falando aí de 12 mil hectares cultivados, né? É muita coisa. E é muito interessante o seu depoimento, porque as pessoas muitas vezes elas buscam soluções mirabolantes para desafios, né? E você vê que o cara ali no campo, né? Tem um case muito interessante que certa vez eu vi numa mentoria que eu estava com o Oscar Motomura, da Petrobras, parecido, que as maiores inovações lá na Petrobras eram feitas exatamente pelos... É o nosso caso. Pelos caras lá na ponta, que fica lá, o nosso caso. Lá nas plataformas em alto mar. É isso aí. Eu até lembrei disso. O cara do campo lá. Né? E às vezes a gente contrata pessoas, consultorias, um monte de dinheiro. É isso. Nada contra as consultorias. Existem os trabalhos adequados e inadequados. Porém, quem põe a mão na massa sabe. Mas nunca pode ser desprezado, nunca, né, Carlos? Nunca. O trabalho de quem põe a mão na massa. E quando você fala em 12 mil hectares, eu vou te dizer o que isso significa. Porque 12 mil hectares... Então, boa. Então, eu vou te explicar. Estamos falando de 12 mil hectares de área cultivada. Qual é o tamanho de 12 mil hectares? Então, pronto. 12 mil hectares é o seguinte. Em cada hectare de melão, você estica 5 mil metros de mangueira de irrigação. Então, cada quadrado de 1 hectare tem 5 mil metros de irrigação linear. 12 mil hectares, nós estamos falando aí de 60 milhões. 60 milhões. 60 milhões de quilômetros. 60 mil quilômetros, 60 milhões de quilômetros. Bom, a moral da história, se você pegar essas mangueiras, juntar uma a uma, fazer uma linha só, nessa mangueira tem um buraquinho de irrigação a cada 50 centímetros. Cada 50 centímetros a gente põe uma plantinha manualmente. É para isso que a gente precisa desse monte de gente. Fruticultura não é que nem soja, que é tudo mecanizado. Aqui a gente precisa de gente. Se a gente juntar isso, se fosse uma mangueira só, todas as mangueiras da agrícola, no dia de... Você roda 5 a 6 vezes a lua. É isso que significa 12 mil hectares. Plantando a cada 50 centímetros uma plantinha na mão, posteriormente cuidando dessas plantas e posteriormente colhendo a fruta dessas plantas. Essa empresa é uma empresa cearense, né? Com um pé também no Rio Grande do Norte, Mossoró. O nosso coração está nos 2 estados. O coração está nos 2 estados. Nos 2 estados. Né? Tá lá e cá. É uma empresa cearense, né? E também do Rio Grande do Norte. E atua no setor do agro, mais especificamente na fruticultura,
que é líder mundial em melões. Então, assim, muita gente não tem noção que aqui no nosso Nordeste, tão perto, existe uma empresa que nos dá tanto orgulho. Ô, Carlos, a gente não pode deixar de falar, você falou muito aí de colaboradores, do cara lá na ponta, das inovações e que são dadas por eles. Isso é muito legal. E me chama muita atenção o nível de empresa é feita para crescer. Então, me chama muito a atenção o nível de crescimento da Agrícola Famosa ao longo da história dela. E a minha pergunta é a seguinte: como é que vocês conseguiram crescer tanto, equilibrando esse crescimento com práticas sustentáveis e compromisso social? Que tipo de benefício é feito nas regiões? Explica isso para a gente. Práticas sustentáveis e compromisso social. Colaboradores diretos, indiretos e entorno. Olha, eu vou te responder... Faz sentido? Não, total. Eu vou te responder essa pergunta. Sempre me perguntam, Carlos, como é que a Agrícola Famosa, fora os pequenos e médios produtores da região, nós derrotamos 2 multinacionais, que era a Del Monte e, na época, a Nolen, que era de uma empresa multinacional chamada Fives. Como é que a Agrícola Famosa conseguiu derrotar, se a palavra é essa, derrotar essas empresas, conseguiu esse posicionamento de market share no mundo? E a resposta é muito simples: tratando bem gente. Tratando bem gente. Então, eu falo isso porque, assim, para mim, que eu venho do Sul, quando eu vim para cá 40 anos atrás, era impressionante como o povo era tratado. É impressionante, era algo... E aquilo sempre Era maltratado. Maltratado. Né? Maltratado. No sentido pejorativo mesmo. Escravizado. Escravizado mesmo, né? Práticas absurdas, né? Lá atrás. Lá atrás. E a Agrícola Famosa sempre teve um cuidado enorme em relação aos seus colaboradores e às comunidades dos colaboradores. Porque nós estamos no semiárido mais populoso do mundo. Nós temos água, nós temos gente, nós temos sol, nós temos terra, nós temos porto. Quer dizer, isso aqui é um paraíso para a fruticultura. Então, já respondendo uma... Que maravilha. Essa frase é boa. Isso aqui, eu digo que nós poderíamos mudar o Nordeste com a fruticultura. Porque eu vejo a mudança. Eu tenho filhos de funcionários que eram funcionários de tratoristas analfabetos, que hoje são agrônomos, que hoje vão para a Europa, que hoje cuidam de equipe de 600 pessoas, que ganham salários média alta, salários altos, e tem uma vida... Eu vi essa mudança acontecendo com filhos de funcionários que trabalham no campo, trabalham no escritório, trabalham nas oficinas, nutricionistas, em suma. A mudança, o impacto social que uma operação como essa, porque essa operação de frutas ela tem que obedecer regras muito claras de certificação, é super rígido, todo o processo é super rígido, tratamento de água, tratamento social, tratamento com o meio ambiente, segurança alimentar, logística. Então, você formar essas pessoas... E essas pessoas se formam muito facilmente porque essas pessoas elas têm fome de aprender, elas querem melhorar de vida. Elas têm muito potencial, né? Enorme, enorme. Então, é a isso que se deve o crescimento da Famosa. É as pessoas, é a alma dessas pessoas. Se você for, já está convidado, é a Agrícola Famosa, você vai andar, você vai ver que as pessoas trabalham feliz. Acho que todo mundo fala, a gente tem que amar o que faz. Não sei se a pessoa ama ir lá colher melão, mas ela é super bem tratada, ela come bem, se ela tem algum problema. Nós temos projetos de dentistas nas fazendas, a cada 2 anos vem dentistas, refaz os dentes das pessoas, a gente doa água para todas as comunidades, fruta para creches, para asilos, em suma. Tudo isso faz, todo esse envolvimento com os funcionários, com as comunidades, agir direito e tratar as pessoas bem, é isso que faz o crescimento. E eu aqui pontuo também para todos nós, para o nosso telespectador e nosso ouvinte, que está aqui agora na Band News FM 101,7. Uma coisa muito importante que o Carlos falou,
que é a enorme importância do setor agro na economia brasileira de um modo geral. Né? A participação do agro, tá? De um modo geral, no PIB brasileiro, que é o somatório de tudo que é produzido, bens e serviços aqui no nosso Brasil, a participação do agro nos últimos anos, né, no PIB brasileiro é absurdamente grande, tá? Então, assim, e eu sempre falo isso, viu, Carlos? Todo o meu respeito e admiração pelo empreendedor. Porque é muito bonito você estar aqui falando, ninguém tem noção de quão difícil foi essa caminhada de vocês aí. Muito legal. Ô Carlos Porro, CEO da Agrícola Famosa, para onde é que a Agrícola Famosa vai? Como é que você enxerga essa empresa daqui a 20 anos? Bom, a Agrícola hoje já é parte de um grupo internacional, né? Então, o primeiro passo de eternizar a atividade da Agrícola Famosa já foi feito através dessa sociedade. O nosso desafio hoje é conquistar novos mercados. Então, qual é o próximo grande novo mercado que a gente tem a conquistar? O chinês. O problema é o logístico. O problema é que eu tenho que... Para eu chegar... Eu não tenho uma logística hoje eficiente o suficiente para chegar em 25 Carlos, dias. eu, há um ano atrás, perdão de interromper, só um pontuar rápido. Eu fiquei 30 e tantos dias na China, fiz uma imersão lá, fiquei impressionado. Mas, enfim, continua. Então, ao mesmo tempo, fala, Carlos, mas você tem os teus navios próprios, por que você não manda um navio lá de fruta? Porque quem é que tem coragem de lotar 3, 4, 5, 8 mil toneladas e mandar para a China para ver se você recebe? Então, você tem que começar devagarzinho. E esse devagarzinho começa com containers. E nós não temos um serviço de containers. Mas o desafio hoje é conquistar novos mercados. A gente vinha trabalhando no mercado americano, de uma forma, o volume não era grande, mas esse problema do tarifaço agora vai nos dar uma freada nesse... Esse tarifaço americano não mexeu muito com a Agrícola Famosa, não, né? Nada. A participação é pouca coisa para os Estados Unidos, né? Pouquíssimo, porém está prejudicando brutalmente meus parceiros e irmãos lá em Petrolina, Entendi. Irmãos produtores de manga, de uva. Então, em suma, complicado para a fruticultura. Interfere indiretamente, né? Interfere porque, não diretamente no melão, mas interfere porque menos fruta vai para os portos, navios não vêm e começa um efeito dominó aí que Entendi. pode vir a te prejudicar. Carlos, a gente está caminhando aqui para a reta final do programa, temos ainda um tempo e eu preciso entrar aqui num tema que eu acho muito caro, um tema muito valioso. Ainda mais falando com você, cara, que é a liderança. Né? Assim, a suma importância dos líderes em uma organização, seja ela qual for, né? O líder é o responsável para disseminar a cultura da companhia, vai permeando aquela cultura através dos líderes. A boa empresa, ela atrai 100%. o colaborador, mas o colaborador, os bons colaboradores. Mas esses bons colaboradores, Carlos, eles ficam lá pelo líder direto 100%, dele. Se 100%. for um líder direto ruim, o cara vai embora. Vai embora na hora. Né? Então, assim, eu queria... Assim, qual é o jeito de liderar do Carlos Porro? Como é que você exerce a sua liderança lá, a sua referência? Você é uma referência no meio empresarial. Né? Qual é o jeito do Carlos de liderar? O jeito do Carlos é o seguinte, se você vê o Carlos na fazenda, você não vai saber se o Carlos é o CEO ou se ele trabalha lá. Então, é um jeito muito direto, muito simples. Eu não vou nem usar a palavra humildade, porque humildade para mim é uma palavra um pouco hipócrita. Mas é o jeito de estar diretamente falando com as pessoas, vivendo o negócio. Vivendo o negócio, entendendo os problemas, se envolvendo com os problemas dos funcionários da empresa. E, na minha visão, o líder tem que servir, né? Servir a sua empresa, servir a seus funcionários. Então, eu estou lá para ajudar. Qualquer problema que alguém tenha, eu até digo, às vezes eu sumo de lá, as coisas funcionam até melhor. Né? Então, mas eu estou lá para servir. Então, qualquer pessoa, todo mundo tem contato direto, eu conheço aquela operação de cima a baixo, porque a vida inteira que eu estou lá, então eu entendo
tem que entender das coisas também, né, para poder ser um bom líder, né? Então, Entender da operação. Né? Da operação. Então, eu entendo da operação, graças a Deus. Eu tenho relações com os meus clientes de vida toda. Então, também uma relação de... Eu vendo para os mesmos clientes, alguns há mais de 30 anos, que me conhecem, eu conheço eles conhecem a fazenda, eu conheço a empresa deles, e eles conhecem os funcionários. Então, é uma forma muito direta de trabalhar e de colaborar. Colaborar nas dificuldades, porque é certeza em qualquer safra que nós teremos enormes problemas. É difícil você pegar uma safra, aqui correu tudo bem. Muito difícil. Sempre você vai ter problemas. A safra é agora, né? A safra começou agora, no início de agosto. Nós produzimos 12 meses por ano. Mas o forte da safra, hoje, por exemplo, essa semana a gente está soltando mais de 450 carretas de fruta da fazenda. E nós vamos nesse volume até março. 450 carretas. Carretas frigoríficas toda semana. Toda semana? Toda semana. É muita fruta, quase 9 mil, 10 mil toneladas de fruta por semana saem da fazenda até março, e aí a gente continua com um volume menor até terminar. A nossa safra, eu considero ela de agosto a julho. Então, de agosto a março ela é muito forte, abril, maio, junho, julho, ela cai. Mas a gente continua mandando tanto para o mercado interno como para a exportação. Carlos, meu amigo, existe alguma coisa que mereça ser dita sobre a cultura da empresa que eu não lhe perguntei? Existe alguma coisa que mereça algum conselho para um jovem empreendedor que esteja começando aí, que eu eventualmente não coloquei aqui para você? Né? Eu te dou aí temos tempo para suas considerações finais, parabenizando pela história, tá certo? Você, o seu sócio, todo o time lá, competente. Então, assim, algo que mereça ser dito, que eu não lhe perguntei, o Carlos? Eu acho que a gente falou sobre tudo, mas eu gostaria de enfatizar o tratamento às pessoas, especialmente numa região como a nossa, né? Porque você fala, o pessoal de São Paulo, o pessoal que vai trabalhar no mercado financeiro em São Paulo, está acostumado... Aqui no Nordeste, nas comunidades e com o tipo de gente que a gente trabalha, você tem que ter um alto grau de humanidade. Então, eu digo isso porque eu insisto, eu tenho histórias maravilhosas que eu vivi e que acabam é óbvio que eu estou lá para ganhar dinheiro, mas é óbvio que quando você vai dormir à noite e você vê o que você conseguiu realizar, o que a equipe... Eu não realizei nada. A equipe da Famosa conseguiu realizar e o impacto que isso teve na vida das pessoas... isso te faz um bem danado. Então, eu acho que é o tratar com o ser humano. Isso é extremamente importante. Quando o ser humano, quando o teu colaborador é bem tratado, bem pago, dignamente... Hoje está todo mundo falando, por exemplo, não tem mão de obra. Né? Você deve ter ouvido falar, tá? Falta de mão de obra. Não tá? Sim, é um desafio... De um modo geral, para todos os setores. Na Agrícola Famosa não falta. Não é. Não falta. Por um simples fato, e eu vou falar alguma coisa aqui que vários empresários vão querer me tacar pedra. Porque o Bolsa Família está competindo. Nós temos que pagar mais. Nós temos que pagar mais para o nosso funcionário. O nosso funcionário tem que querer vir trabalhar porque ele está ganhando mais. Se a gente tem que competir com o Bolsa Família, vamos competir. Nós temos condição de pagar mais. Eu tenho certeza que todo empresário que olhar para dentro de casa e fizer o seu trabalho bem feito, ele vai poder pagar mais. É um investimento que faz sentido. É um investimento necessário, fundamental, vital. Então, volto a dizer, a humanidade em relação aos colaboradores. Eu acho que isso é tudo. E é isso que, se a gente cuidar da nossa gente, o futuro aqui do Nordeste, na fruticultura, eu tenho certeza, você perguntou da Agrícola Famosa. A Agrícola Famosa, eu já tive vários momentos onde eu queria diversificar muito, diversifiquei um monte de produto, perdemos um monte de dinheiro, voltamos. Hoje você tem que ser especialista naquilo que você faz, né? Então não adianta você tem que ser realmente... A Agrícola Famosa é uma especialista em melão. Agora nós estamos entrando com outro projeto de uva, indo devagarzinho, passo a passo. Então eu vejo no futuro a Agrícola Famosa com um pouco mais de produtos, não só melão, diversificando. Estamos na uva, temos um projeto de limão, temos aspirações de aquisições
no Brasil e em outros lugares. Então, eu vejo a Agrícola Famosa sendo parte desse grupo, dessa corporação internacional, super bem gerido e fornecendo frutas para o mundo todo. Uma aula de governança, de humildade, de trato com seu colaborador, de valorização das pessoas, né? De tecnologia no campo, fruticultura, logística, com esse executivo aqui, nota 10, o Carlos Porro. O Carlos é o CEO da Agrícola Famosa, uma empresa metade do Ceará e metade do Rio Grande do Norte, que é a líder mundial, líder global em melões. Prazer muito grande receber aqui o Carlos e a gente contar essa bela história de 30 anos da Agrícola Famosa. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.